Olá, tudo bem? Meu nome é Desidério, editor de conteúdo do portal Qualidade Brasil. Hoje estamos aí com uma videoaula sobre fluxogramas, uma videoaula bem rápida, simples e objetiva, porém com o objetivo de orientar através de um conceito básico sobre um conteúdo que poderá lhe auxiliar muito na definição de processos e etapas, ok? Lembrando que essa videoaula é a primeira de uma sequência e a ideia é evoluir com o conteúdo passo a passo. O objetivo de um fluxograma é fornecer uma representação gráfica dos elementos, componentes ou tarefas associados a um processo. Os fluxogramas são úteis para o propósito de documentar um processo, gerando conhecimento das suas etapas e relações de dependência, ou seja, padronizar um processo, padronizar um fluxo, ok? Através de uma simbologia. Ou seja, abaixo eu identifiquei quatro de alguns símbolos que são usados e aplicados em um fluxograma. O oval, que é utilizado para mostrar os materiais ou ações de entrada e saída do fluxo, ou início e fim. Ok? Na questão da caixa ou retângulo, nós utilizamos para identificar uma etapa ou uma atividade. O losango, o diamante, no formato de diamante, identifica pontos de decisão onde a questão sim e não são colocados. E a seta, que nos orienta com relação ao fluxo do processo. Ok? Esses são alguns de um grande número de símbolos que podem ser usados. E nas próximas videoaulas a gente vai conhecer esses símbolos. Porém, essa videoaula, para se tornar simples e objetiva, vamos utilizar esses quatro, ok? Mapeamento de processo. Procure analisar e comparar os fluxos reais e ideais de processo para identificar oportunidades de melhorias no processo envolvido. Ou seja, o processo de padronização é você buscar informações relacionadas à situação atual ou que você imagina que aconteça e procurar padronizar esse processo, melhorando através de oportunidades, identificando reais situações e identificando passo a passo como funciona de fato e como deverá funcionar de fato esse processo. Ok? Aplicações. O fluxograma ele serve para demonstrar complexidades, áreas problemáticas, redundâncias, laços, no caso loops, desnecessários e onde a simplificação e a padronização são possíveis, ou seja, melhorar o processo. Permitir que a equipe obtenha um consenso sobre as etapas do processo a serem examinadas e quais etapas podem impactar na performance do processo. Ou seja, você pode e deverá pensar sempre na rentabilidade e na segurança do processo. Identificar áreas onde dados adicionais podem ser coletados e investigados. Ok? Buscar informação. Servir como apoio no treinamento para entendimento do processo por completo. Com um fluxograma, você consegue gerar uma instrução de trabalho, você consegue gerar uma orientação no próprio posto de trabalho. Essa ferramenta ela auxilia a equipe a analisar e realizar comparações sobre o fluxo real e ideal para o processo, buscando identificar oportunidades de melhoria, ou seja, desenvolver processos de melhorias através de um estudo do processo. Ok? Como construir? Vamos determinar os limites ou fronteiras do processo, definir claramente onde o processo em análise começa, ou seja, na entrada e onde termina, na saída. Determinar as etapas do processo, elaborando uma lista. Vamos utilizar aí no caso o brainstorming para ouvir opiniões do pessoal da qualidade, do processo, da engenharia, da alta direção, enfim, de todos envolvidos com as principais atividades de entrada, saída e decisões. Colocar as etapas em sequência. Coloca as etapas na ordem que elas são realizadas. No caso, eu identifiquei aqui um fluxograma simples, padronizei ele com algumas cores para facilitar, onde eu tenho o início, uma etapa
após a outra, com um ponto de decisão e um tratamento para essa decisão, e ou não, no caso ali nós temos uma reprovação, ele foi para um caminho diferente, ok? Então nós vamos ter que identificar de forma frequente, contínua, o nosso fluxograma, pensando em sempre manter o mesmo atualizado, ok? Seja consistente com o nível de detalhe demonstrado, nomeie cada etapa do processo com palavras que sejam entendidas pelos usuários, ou seja, facilite a comunicação através de palavras populares que podem ser, que são usadas no seu processo, ok? Se você tiver a possibilidade de realizar um treinamento anterior a essa definição de fluxo, essa padronização, vamos utilizar então palavras que podem ser inseridas, porém que sejam de entendimento de todos. Desenhe as setas para mostrar a direção do fluxo, das etapas do processo. Mais para frente a gente vai estar aprendendo a usar outros símbolos de interligação. Então nós vamos pensar aqui no caso de um padrão, que seriam as setas. Você pode aplicar diferentes cores de cada etapa em fluxograma utilizados em treinamentos para facilitar a interpretação e auxílio na acuidade visual do treinado. Ou seja, utilize cores. Pense na possibilidade de você padronizar algumas cores para cada etapa, para facilitar o treinamento, para facilitar ao treinado identificar pelas cores também algumas etapas, ok? O fluxograma deve ser considerado uma ferramenta de padronização, portanto, a cada alteração de processo você deve atualizar o mesmo, mantendo suas etapas e o fluxo atual sempre como o real, ou seja, avaliar a situação do fluxo do processo e atualizar o fluxograma, ok? Revisão. Não se esqueça de identificar o seu trabalho, usando dados referentes à edição, revisão, responsáveis e aprovação. Os símbolos foram aplicados corretamente? Vamos avaliar antes de aprovar, por isso que existe o processo de aprovação. As etapas do processo foram claramente identificadas? Avaliar, analisar. Verifique que cada laço de feedback esteja fechado, isto é, cada passo leva à frente ou de volta para outro passo. Vamos avaliar os fechamentos das decisões. Verifique se todo o ponto de quebra tem o seu correspondente ponto de continuidade do fluxograma na mesma ou em outra página. O fluxo ele tem que ser bem simples e objetivo. Não coube numa página só, porém você tem que manter essa interligação entre duas páginas. Verifique se essa continuidade foi dada. Usualmente só existe uma seta de saída de uma caixa de atividades. Se existir mais de uma seta de saída, você pode precisar de um losango de decisão, ou seja, utilize de forma clara e objetiva pontos de referência para análise de decisão. Valide o fluxograma com as pessoas da equipe e discuta as recomendações, ou seja, pratique o trabalho em grupo, ok? Avaliando, analisando o fluxograma. Analisar. O processo está operando como devia? Vamos lá para o processo, vamos lá para o chão de fábrica, vamos lá para aquele processo, vamos verificar se realmente o que está no papel está sendo feito ou vice-versa. Será que o nosso fluxograma está atualizado? As pessoas seguem o processo conforme o fluxograma? Não está faltando treinamento, será? Vamos treinar. Existem complexidades que poderiam ser reduzidas ou eliminadas. Não está muito complexo o fluxograma. Vamos conversar com o pessoal do processo. Vamos buscar a informação de forma mais objetiva e colocar no fluxograma. O quanto diferente o processo atual é diferente do ideal. Desenhe o fluxograma ideal, compare os dois, comparando o atual versus o ideal, para identificar discrepâncias e oportunidades de melhoria. Ou seja, vamos buscar a informação correta. Nesse exemplo, eu fiz aqui um fluxograma bem simples, tá? Onde eu identifiquei a primeira etapa como identificar cliente, eu agendei a visita. No meu ponto de decisão,
eu tenho duas questões ali, duas saídas, não e sim. Se a visita foi confirmada, eu vou para apresentar o produto. Se a visita não foi confirmada, vou agendar nova visita e voltar para o meu ponto de decisão, ok? Seguindo a apresentação do produto, o produto foi aceito? Não, o cliente não gostou do meu produto, não aceitou, não aprovou. Encerrei a visita. Se sim, programar entrega. Combinei o prazo de entrega, vendi meu produto, ok. Um segundo exemplo é de usinagem, um exemplo simples, claro. Vamos lá para a primeira etapa, onde é cortar o aço, usinar a peça. No meu ponto de decisão, eu tenho um processo de inspeção de qualidade. Se não foi aprovada a peça, eu vou sucatear a peça. Em alguns casos eu tenho um retrabalho, outros não. Se nesse caso eu vou estar considerando o dimensional, se for uma cota muito crítica e foi reprovada, eu sucateei a peça. Se a qualidade foi aprovada, eu mando a peça para o acabamento, ok? Seguindo uma inspeção, se a qualidade não foi aprovada, eu posso ter um retrabalho, talvez um novo processo de fresamento, um novo processo de retífica. Para esse processo, eu consigo recuperá-lo e mando para o meu processo de inspeção. Seguindo o processo de inspeção, se a qualidade foi aprovada, eu mando para a embalagem e posteriormente para o cliente, ok? E é isso aí, pessoal. Essa é uma videoaula bem simples e objetiva. Nas próximas videoaulas vamos estar abordando um conteúdo mais técnico, porém esse primeiro conteúdo é um conteúdo de absorver informações de uma forma simples e rápida. Meu nome é Desidério, um grande abraço e até a próxima.